Quem foram os jacobinos? Se você já estudou a Revolução Francesa, com certeza ouviu falar deles. Mas a história desse grupo vai muito além de um simples nome nos livros. Eles foram o coração pulsante e, ao mesmo tempo, a mão de ferro de um dos momentos mais transformadores da história mundial. Tudo começou nos primeiros dias da Revolução, quando representantes do Terceiro Estado, ou seja, o povo comum, se reuniram com um desejo ardente por mudança. Eles queriam derrubar uma estrutura de séculos de privilégios e construir uma França nova, baseada na igualdade e na soberania popular. O nome Jacobinos veio do local onde eles se encontravam, um antigo convento jacobino em Paris. Que começou como um clube de debate político, logo se transformou na força mais radical e influente da Revolução. No início, os jacobinos eram vistos como defensores dos ideais revolucionários. Eles lutavam pelo fim da monarquia, pela abolição dos privilégios da nobreza e do clero e pela criação de uma república onde cada cidadão tivesse voz. À medida que a Revolução avançava, a França se via cercada por inimigos, tanto internos quanto externos. Monarquias europeias temiam que o fogo revolucionário se espalhasse e, dentro do país, muitos se opunham às mudanças radicais. Foi nesse cenário de crise e paranoia que os jacobinos ganharam ainda mais força. Eles argumentavam que, para a revolução sobreviver, era preciso ser implacável com seus inimigos. A voz mais poderosa desse movimento foi a de Maximilien Robespierre. Advogado de formação, Robespierre era um orador carismático e um idealista inflexível. Ele acreditava que a virtude e o terror eram as duas faces da mesma moeda. A virtude sem o terror era impotente, e o terror sem a virtude era tirania. Essa filosofia deu origem ao período mais controverso da Revolução Francesa, o terror. Entre 1793 e 1794, os jacobinos, liderados por Robespierre e pelo Comitê de Salvação Pública, governaram a França com mão de ferro. Tribunais revolucionários foram criados para julgar de forma rápida e muitas vezes sem direito à defesa qualquer pessoa considerada inimiga da Revolução. A guilhotina, que havia sido criada como um método de execução mais humano, tornou-se o grande símbolo dessa época. Dezenas de milhares de pessoas foram executadas, incluindo o próprio rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Para os jacobinos, essas medidas drásticas eram um mal necessário. Eles estavam salvando a república de traidores e conspiradores, garantindo que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não fossem destruídos. Eles também implementaram reformas sociais importantes, como o controle de preços dos alimentos para ajudar os mais pobres e a abolição da escravidão nas colônias francesas. No entanto, o terror rapidamente saiu de controle. A definição de inimigo da Revolução tornou-se cada vez mais ampla. Críticas ao governo, suspeitas ou até mesmo a falta de entusiasmo revolucionário podiam levar uma pessoa à guilhotina. O medo tomou conta de Paris e de toda a França. Ninguém estava seguro, nem mesmo os próprios revolucionários. Companheiros de longa data começaram a acusar uns aos outros. Figuras importantes da Revolução, que haviam lutado ao lado dos jacobinos no início, acabaram sendo executadas por discordarem dos rumos do governo. O próprio Robespierre, que se via como incorruptível, tornou-se cada vez mais isolado e paranoico, acreditando que estava cercado por traidores. O fim dos jacobinos foi tão dramático quanto sua ascensão. O excesso de execuções e a atmosfera de desconfiança generalizada fizeram com que muitos membros da Convenção Nacional, o Parlamento Revolucionário, temessem por suas próprias vidas. Eles perceberam que enquanto Robespierre estivesse no poder, ninguém estaria salvo.
Em julho de 1794, em um evento conhecido como a Reação Termidoriana, uma coalizão de opositores se uniu contra ele. Durante um discurso, Robespierre foi interrompido, acusado de tirania e preso junto com seus principais aliados. No dia seguinte, sem julgamento, o homem que havia enviado tantos para a guilhotina enfrentou o mesmo destino. A execução de Robespierre marcou o fim do terror e o declínio vertiginoso do poder jacobino. O clube foi fechado e seus membros perseguidos. A revolução entrou em uma nova fase, mais moderada e conservadora, abrindo caminho para a ascensão de Napoleão Bonaparte. A trajetória dos jacobinos nos deixa uma lição poderosa sobre a complexidade das revoluções. Eles nasceram de um ideal nobre de igualdade e justiça para todos, um sonho que inspirou milhões. No entanto, na busca por proteger esse sonho, em meio a uma crise sem precedentes, eles recorreram a métodos extremos que acabaram por trair seus próprios princípios. A história dos jacobinos é um lembrete sombrio de como a busca pela utopia pode, às vezes, se transformar em uma distopia e de como a linha entre liberdade e opressão pode ser perigosamente tênue. Eles nos mostram que as maiores transformações da história raramente são simples ou puras, mas sim um turbilhão de ideais, paixões, medo e poder. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa parte fascinante da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!